Meu nome é Adriana Gonçalves e esse é o nosso canal Leis e Crimes. Nesse canal a gente fala sobre crimes de repercussão e também fala sobre outras coisas relacionadas ao tema. Antes de começar o tema de hoje, queria pedir para todo mundo se inscrever no nosso canal, deixar seu like, nos seguir também nas nossas redes sociais que vão aparecer aí, que nos ajuda muito, tá? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá bom? O tema de hoje a gente vai falar de um caso muito triste que aconteceu em 2007, que é o caso João Hélio. Acho que muita gente deve lembrar desse caso, né? Deixa eu só ajeitar meu colarzinho aqui. Muita gente deve lembrar desse caso. É um caso que se refere a um crime que ocorreu na noite do dia 7 de fevereiro de 2007, onde um menino de 6 anos foi arrastado por mais de 7 quilômetros preso ao cinto de segurança do carro, tá? Durante um assalto, né? A vítima era João Hélio Fernandes Vietes. Ele tinha 6 anos na época. Era uma criança muito doce, muito pequena, se faltei muito pouco dele. Sua mãe se chamava Rosa Cristina Fernanda e seu pai Edson Lopes Vietes. Ele tinha também uma irmã que se chamava Aline Fernandes. O crime ocorreu no dia 7 de fevereiro. A mãe estava com uma amiga, e com a filha mais velha e com o menino João Hélio no carro. Tava a mãe e a filha mais velha no banco da frente, a amiga da mãe e o menino João Hélio no banco de trás com cinto de segurança. Passando por um semáforo, eles foram abordados por 3 homens que pediram para que eles saíssem do carro, deram ordens para que ela saísse do carro, que era um assalto. Esse assalto ocorreu na rua João Vicente Oswaldo Cruz. Aí elas saíram do carro, ela saiu, a menina saiu, a amiga dela saiu, só que a criança não conseguiu, ela percebeu que a criança não conseguiu desabotoar o cinto de segurança. E ela tentou voltar para tirar a criança de lá. Quando ela tentou voltar, eles saíram arrancados com o carro, com a criança pendurada pela barriga no cinto de segurança, tá? Eles caminharam por 7 quilômetros. Motoristas, motociclistas, todas as pessoas passaram por 4 bairros. E motoristas, motociclistas, todos passavam e avisavam: olha, tá preso, tá batendo aí. E eles falavam que esse é um boneco de Judas, não vamos nem levar em consideração. Enfim, uma história muito triste. Eles continuaram arrastando o menino por quase 7 quilômetros, até que abandonou o carro em uma rua chamada Caiari, desculpa, deixando o menino pendurado lá no carro. Não é preciso dizer como ficou o corpo dessa criança, né, gente? Acho que é desnecessário. Não precisa dizer, depois de ser arrastado por quilômetros. Para você ter uma ideia, pedaços da criança foram encontrados em vários lugares. Então, assim, é uma coisa que é muito, muito, muito triste. A criança ficou irreconhecível. Tanto que só chegou parte do corpo que ficou preso ao carro. O restante realmente ficou perdido aí pelas ruas. E, enfim, é uma crueldade que não dá nem para mensurar, né? 18 horas depois começaram as buscas e começaram a surgir a polícia. Ao assalto, eles deram aí uma causa para esse assalto pela falta de policiamento no local. A polícia realmente admitiu que ali tinha pouco policiamento, tanto que eles andaram 7 quilômetros arrastando uma criança e não tinha uma polícia. Chegaram a passar de frente ao corpo de bombeiros, enfim, ninguém fez nada. Um estudante de direito que estava num bar viu eles passando, arrastando o corpo, e ele seguiu o carro. Foi ele que encontrou o carro abandonado e ele que levou a polícia até lá também. E começou as buscas e fizeram o retrato falado e conseguiram encontrar um dos meninos, o primeiro, que se chama Diego, que foi o primeiro que foi pego. Ele foi Diego do Nascimento da Silva, ele tinha 18 anos, ele ocupava o banco do carona no momento do assalto. O carro era dirigido por Carlos Eduardo de Toledo, de 23 anos, que conduzia, e um menor de 16 anos ocupava o banco de trás. E ainda tem mais 2 suspeitos de terem ajudado no crime, que teriam levado essas pessoas até o local do crime de táxi, no táxi de um deles.
que eles também acabaram levando uma condenação. Depois ficou comprovado que eles realmente participaram. Eles não participaram ativamente do crime ou da perseguição, enfim, mas participou também do ocorrido. Eles receberam uma condenação bastante alta pro caso. O Diego do Nascimento, que é o que estava no carona, ele pegou 44 anos e 3 meses de prisão. O Carlos Roberto de Toledo de Lima, que é quem dirigia o carro, que se recusou a parar, mesmo as pessoas avisando que tinha um corpo que estava sendo arrastado, tudo, ele se recusou a parar o carro. Então ele pegou 45 anos de prisão. O Tiago de Abreu de Matos e Carlos Roberto da Silva, que é um outro, que são os dois que não participaram efetivamente do assalto em si, mas participaram levando os assaltantes até o local. Eles pegaram 39 anos de prisão cada um. Todos recorreram, enfim, a pena deles foi essa. Ezequiel Toledo, que a gente na época não se foi divulgado o nome dele porque ele era menor de idade, ele tinha 16 anos na época. Ele cumpriu medida socioeducativa por 3 anos na Fundação Casa. Esse caso, na época, ele foi de grande repercussão. Ele levantou muita discussão, assim como no caso do Champinha, que eu quero trazer para vocês também. Levantou muita discussão sobre a diminuição da maioridade penal, sobre o grau de crueldade dessas pessoas. E houve muitos protestos. Na missa de 7º dia da criança teve muito protesto, muita gente. Eles calculam em torno de 1.500 pessoas nas ruas, pedindo por justiça, pedindo por paz no Rio de Janeiro. O menino foi sepultado no Cemitério da Saudade, na Zona Leste de São Paulo. Ele tem uma praça e um parque que foi dado seu nome lá no Rio de Janeiro. E é um caso que teve muita repercussão. Os pais do menino fazem sempre dão muitas entrevistas falando sobre essa repercussão, tentando pedir para que haja uma colaboração das autoridades no aumento da segurança. A gente percebe que parece que não adiantou muito, porque o Rio de Janeiro continua sendo extremamente violento até hoje. Parece que está cada vez pior, né? Não podemos dizer que teve um efeito real, porque realmente ainda continua sendo uma cidade muito violenta. Mas é um crime que marcou muito pela crueldade, pelo grau de crueldade das pessoas, de verem ali o corpo sendo arrastado e o cara continuou dirigindo como se fosse nada. E era uma criança de 6 anos. O sofrimento muito grande para a família. E uma história muito triste, um crime muito triste. Eles receberam as punições deles. Apesar deles terem pegado entre 40, 45 anos, 39 anos, a lei não permite que eles fiquem mais de 30. A lei atual agora permite que fiquem até 40. Mas como eles ainda estavam na lei antiga, a lei não retroage para prejudicar o réu, né? Então, eles vão ficar só 30 anos presos mesmo. São só os 30 anos que eles vão ficar presos. Então, assim, acaba sendo uma pena muito pequena pelo tamanho da crueldade que foi cometido por eles, tá? Aqui a gente queria deixar bem claro que a gente não tem intenção de expor a vítima, a gente não tem intenção de expor a família da vítima, a gente não tem intenção de causar nenhum tipo de transtorno, tá? A gente só tá relatando o caso mesmo, contando a história. Deixem aí nos comentários se vocês já conheciam essa história ou não. E se vocês já tinham ouvido falar, quem conhecia, se você tem alguém aí do Rio de Janeiro que conhecia essa história, se quem lembra dessa história. 2007 não tem tanto tempo assim, já tem 20, 17, 10, 14, 15 anos, né, mais ou menos. Então já tem bastante tempo. Me deixem aí nos comentários se vocês se lembram dessa história, que foi uma história muito triste, tá bom? Fiquem com o meu abraço, deixem seus likes, se inscrevam se ainda não forem inscritos.